pessoa que gosta de escrever ou de ler? Eu sou Ed Van Fel e esse é o nosso Vivendo e Escrevendo, onde eu falo sobre como é a aventura de viver, de escrever. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o relacionamento entre o escritor e o leitor. Quem escreve geralmente tem um primeiro momento de muita timidez, de muito medo de mostrar o que escreveu, porque quando a gente escreve, e quem escreve sabe disso, você está colocando ali a sua alma, você está abrindo o seu livro pessoal para outras pessoas. E é claro que todo mundo tem um pouco de medo do que os outros vão pensar. Será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão odiar? Será que as pessoas vão me criticar? E você precisa ter muita maturidade para poder encarar esse tipo de retorno. Você vai ter, claro, retornos maravilhosos, especialmente de pessoas ou que gostem realmente muito do que você escreve, ou pessoas muito próximas que não vão querer te magoar e vão gostar de qualquer coisa que você fizer. E você vai ter, às vezes, retornos mais críticos. E você não deve ficar com medo disso, muito menos preocupado. Você deve aceitar essas críticas, analisá-las e ver se elas realmente procedem. Há críticas que não procedem, há críticas que são uma visão pessoal de uma determinada pessoa que tem a ver com a percepção dela da realidade. E não necessariamente vai ser aquela percepção, vai ser a percepção de todos os seus leitores. E outras vezes a percepção que ela tem era a percepção que você realmente queria que ela tivesse. Tudo depende de para onde você está direcionando o seu leitor. O relacionamento de um escritor com o leitor, ele é uma dança. Você precisa confiar no seu leitor e o seu leitor precisa confiar em você. Quando não existe essa sintonia, fica mais complicado você escrever um livro cativante. Isso vale para livros de ficção e vale para livros mais técnicos, mais esotéricos, por exemplo, como eu faço. Essa confiança que você tem, se você tem, né, com o seu leitor, é o que vai fazer com que ele sempre te acompanhe, não importa o que você escreva. Então essa confiança é muito importante. E como é que você cultiva essa confiança? Bom, eu acredito que você deva fazer uma história ou um livro que eleve, que acrescente, que emocione, que dê vários picos de emoções no seu leitor, mas nunca o traia. O que é trair? É você às vezes matar um personagem só pra chocar. Ele não tem uma função, aquela morte não tem uma função. É só pra chocar. Ou você colocar umas cenas que é só pro cara falar assim, ó, what? Ela não tem uma função, né? Isso é uma forma barata de chamar a atenção. E é muito comum você ver isso em filme, seriado e até mesmo em livros. É uma armadilha muito fácil de cair. E outra coisa, eu não acredito que você deva dar o que o leitor quer. Você dá o que ele precisa. Eu conheço uma história interessante que na época que eu fiz a série de TV e cinema, para quem não sabe, eu fazia todas as matérias de Xena, eu escrevi uma matéria muito legal sobre o Esquadrão Classe A. E eu lembro que a última temporada tinha sido um desastre, Nossa, ela foi tão ruim que eu acho que ela não foi nem até o fim. Eles cancelaram antes. E uma coisa que eles fizeram foi... Eles fizeram uma enquete, fizeram uma pesquisa para saber o que as pessoas gostariam de ver, né, no Esquadrão Classe A. E o Esquadrão Classe A, caso vocês não saibam, não lembrem, talvez você provavelmente não lembra, você não viu, mas era um grupo de 4 mercenários e que viviam fugindo lá do governo, né? E enquanto isso eles faziam seus trabalhos de mercenário. E um deles era o Murdoch, que era maluco, e que tinha que sempre fugir do hospital psiquiátrico para poder participar das missões. E as fugas dele eram sempre um ponto alto do episódio, porque eram sempre malucas, sempre divertidas. E ele sempre brigava muito com o BA, que era um lutador, né, de luta livre mesmo, e eles tinham um relacionamento hilário lá, de amor e ódio, brigavam pra caramba, era muito divertido. Aí eles fizeram essa pesquisa. A série estava indo muito bem, a série foi um boom, foi um super sucesso, todo mundo assistia, ela ganhou o mundo, nossa, foi um dos maiores sucessos da época. Mas nessa enquete as pessoas votaram, as pessoas pediram que o Murdoch tivesse alto, que o Murdoch não ficasse mais internado, que ele ficasse são, que ele e o BA ficassem amigos
e que o governo parasse de perseguir, que eles recebessem o perdão do governo e eles não tivessem mais que fugir do governo. E aí, né, muito de uma maneira brilhante, né, os produtores acataram todas essas ideias maravilhosas e fizeram uma temporada completamente baseada nisso, e foi um desastre absoluto. É realmente uma temporada bem ruim. Eu acho que eles mudaram também os roteiristas, não era a mesma equipe de roteiristas. E isso, na época que eu escrevi isso, que eu descobri isso e escrevi sobre isso, eu aprendi uma importante lição sobre a vida. Você não pode dar o que o público quer, você tem que dar o que o público precisa. Você tem uma história para contar, você deve saber o que você quer dizer com essa história. E se as pessoas começarem a pedir coisas que não tem nada a ver com a sua história, por exemplo, aí eu vou contar uma parte pessoal, eu estava escrevendo Alcateia, e todo mundo pedia para o Felipe se transformar naquele momento. Assim, as pessoas tinham uma ansiedade por isso. Mas se eu fizesse isso, quebrava o resto da minha história, né? Então, você tem que entender que o público, ele tem um desejo, mas você precisa chegar talvez a esse desejo de uma maneira mais inteligente. Você não pode simplesmente sair dando o que ele quer, porque ele não sabe o que você quer falar, ele não sabe o que você quer contar. Então você precisa lidar melhor com essa relação, com essa dança que é entre o escritor e o leitor. E você, todo mundo tem um leitor. Se você botar o seu texto no blog, você vai ter 1, 2, 3, 4, 20 leitores. Você sempre vai ter um leitor. Faça um bom relacionamento com eles, converse com eles e veja também o que eles realmente estão achando, o que eles gostam mais, o que eles gostam menos. Converse. Eu amo conversar com os meus leitores, eu acho muito legal, né? Então, eles me ajudam muito a compreender até que às vezes determinada coisa que eu escrevi não estava chegando aonde eu queria. Então eu tinha que às vezes dar uma burilada e melhorar aquele relacionamento com aquela cena para que ela pudesse contar o que eu realmente queria. Enfim, eu indico uma boa comunicação, um canal sempre aberto com o seu leitor e, claro, com os seus escritores. Há escritores que não gostam, não detestam ouvir pitaco, detestam ouvir sugestão, não gostam nem de falar com seus leitores, mas não estou nesse pacote. Eu amo falar, eu amo ouvir, eu acho muito bonitinho. Às vezes o meu dia tá um pouco confuso, tá um pouco truncado, tem um monte de coisa pra fazer, coisas chatas, porque, gente, a vida adulta é cheia de coisa chata, né? E aí eu abro meu e-mail e tem lá alguém falando que leu Crônicas de Lemiar e que tava super feliz porque o casal que a pessoa tava shippando lá tava junto. Ou então eu recebo uma de Lua das Fadas falando que a pessoa, nossa, a partir daí eu comecei a ler. Gente, vocês não sabem a honra que é pra mim os diversos e-mails e cartinhas que eu já recebi de pessoas que começaram a ler por minha causa. Começaram a ler com o livro meu, desenvolveram gosto por leitura com o livro meu. Também já vi isso num livro, um garotinho que se apaixonou por ler por causa de um livro dos Dragões de Titânia, que é do Renato. Então, a gente poder fazer, mesmo que seja uma pessoa, se apaixonar pela leitura através de um livro nosso, nossa, isso é ganhar Oscar pra mim. Então, gente, foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso Vivendo e Escrevendo. E antes de terminar, eu já vou te fazer um convite para a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, onde Renato Rodrigues e eu estaremos no stand da distribuidora Loyola, devidamente caracterizados, dando brindes e vendendo lá os nossos livros. Os Dragões de Titânia, Crônicas de Lemiar, Alcateia, Uma Guerra de Luz e Sombras e Lua das Fadas. Tá, então eu espero que você possa passar lá, dar um abraço na gente, tirar uma foto e levar um livro com autógrafo, com brinde, né, e tudo que tem direito, tá bom? Gente, obrigada, deixa o seu curtir, compartilhe o vídeo se você gostou, se inscreve no canal, toca a sinetinha. É muita coisa pra fazer, então só o curtir eu já tô super feliz. Um super beijo, eu sou a Ed Manfeu, até a próxima!